Ponte é uma palavra da língua portuguesa que vem do latim pons e do grego pontos. As pontes são estruturas que permitem o acesso entre dois pontos que seriam naturalmente inacessíveis. Este é Pablo. Pablo é um engenheiro civil que ganha dinheiro projetando pontes. Quando Pablo pensa em pontes, permite que algumas partes do seu cérebro sejam ativadas, sendo elas o córtex pré-frontal, os sulcos intraparietais e os lobos temporais inferiores. O cérebro é o órgão humano responsável por todas as ações do corpo, sendo elas voluntárias ou involuntárias. O ato de pensar em cavalos marinhos assassinos voadores é voluntário. O ato de respirar, não. Este é o João. João é o estudante de filosofia. Quando o cérebro do João voluntariamente pensa em cavalos marinhos assassinos voadores, utiliza principalmente de uma parte, o hipocampo. O hipocampo, junto do córtex pré-frontal, são as partes responsáveis pelas emoções, o pensamento criativo e a formação de novas memórias. Hipocampo também é o nome de uma criatura mitológica grega, que muito se assemelha a um cavalo marinho. Os gregos são conhecidos por muitas coisas, suas conquistas, sua engenharia, suas guerras, seus mitos, mas principalmente por sua filosofia. A filosofia grega se divide em três principais períodos: o período pré-socrático, o período socrático e o período helenístico. É curioso observar que eles se separam entre antes e depois de Sócrates. No período pré-socrático, os filósofos começaram a tentar entender o mundo de uma maneira racional, buscavam entender sua realidade por meio da própria natureza. Pitágoras foi um filósofo matemático do período pré-socrático. O mesmo é conhecido pelo Teorema de Pitágoras, e por ter juntado todos os conhecimentos filosóficos, matemáticos e astronômicos para criar uma seita. Os pitagóricos. Sócrates, filósofo do período socrático, por sua vez não criou uma seita, mas conquistou diversos discípulos e influenciou toda a filosofia que viria após ele. Tanto Sócrates quanto Pitágoras foram professores, mestres de suas épocas. Sócrates ensinou Platão, que escreveu sobre seu mestre e criou a Academia de Platão. Pitágoras ensinou Alquimião, que realizou a primeira dissecação de um cadáver e continuou com o ensinamento da escola pitagórica. Entre o período de Pitágoras e o período de Sócrates, existe um intervalo de cerca de 200 anos. Entre o período de Pitágoras e Sócrates e o período atual se passaram 2.422 anos. No período em que viveram, Pitágoras e Sócrates pertenciam à mesma classe, filósofos, pensadores. O conhecimento de ambos era admirado e valorizado. 2.422 anos depois de Sócrates e Pitágoras, o conhecimento deixou de ser admirado e valorizado, independente da área que está. 2.422 anos depois de Sócrates e Pitágoras, um Pablo vale mais para a sociedade do que 3 estudantes de filosofia. Durante esse tempo, o nosso mundo passou por diversas transformações: guerras, grandes navegações, imperialismo, expansão europeia, plantar tomates, e todos esses acontecimentos se conectam a um ponto crucial para a raça humana que mudou para sempre o modo de pensar: a maquinofatura. Surgindo na Revolução Industrial, a maquinofatura se caracteriza pelo emprego massivo de máquinas no processo de produção industrial. Um trabalhador industrial médio tem esposa, filhos, um salário e pouco tempo para aproveitar a vida e quer ter seus direitos. Uma máquina industrial podia fazer o trabalho de 10 trabalhadores. Não tinha salário e nem precisava de direitos. O trabalhador médio, no contexto da Revolução Industrial, também não tinha capacidade de gerir as máquinas que ficavam cada vez mais complexas. O gasto com a mão de obra especializada era bem mais caro. Em decorrência de fábricas, trabalhadores médios, máquinas complexas e gastos cada vez mais altos, surge a ideia de que a educação deveria ser um direito para todos. Educação que na época de Sócrates e Pitágoras, tal como pelos 2.222 anos que viriam a seguir, era restrita a pequenos grupos privilegiados, onde um mestre ensinava seu aprendiz. Com a Revolução Industrial e a necessidade de trabalhadores cada vez mais capacitados,
surge o método de ensino industrial, onde o mestre dava aula para dezenas de alunos de forma padronizada. A mecânica de ensino, que é usada até hoje, não surgiu com o objetivo de criar cidadãos, mas sim com o intuito de formar trabalhadores. Em 1906, no Brasil, o presidente Nilo Peçanha decretou a criação da Escola de Aprendizes e Artífices. A Escola de Aprendizes e Artífices funcionava nos mesmos moldes da educação industrial. 102 anos e muitos nomes depois, o presidente Lula decretou a expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica. Em 2011 foi entregue o IFCE Campus Caucaia. O IFCE Campus Caucaia é um dos muitos institutos federais do Brasil. O IFCE oferece curso técnico integrado, concomitantes e licenciatura. Tanto Pablo quanto João estudaram no Campus Caucaia. Os dois tiveram experiências diferentes em relação à metodologia oferecida pelo Instituto. Pablo se apaixonou por sua instituição e, mesmo não seguindo na área do seu curso, continuou no ramo de exatas. João, por outro lado, não se identificou muito bem com seu curso e não pretendia seguir carreira. Para falar a verdade, João esperava trabalhar com tudo, menos com qualquer coisa que o envolvesse exatas. Nos 3 anos que envolveram a formação integrada de João e Pablo, poucas foram as vezes que João se sentiu representado no espaço do seu campus. Mesmo com todos os esforços dos professores, uma instituição que tem como base formar um trabalhador capacitado dificilmente vai formar um cidadão capacitado. Entre as 4 paredes do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia, pouco é o tempo reservado para as questões sociais que um cidadão capacitado precisa ter conhecimento.